Gente, Roberto, a Bahia tem, assim, simbolismos, né? Jorge Amado dizia que o baiano, a grande diferença da Bahia é que quando seus ícones se vão, outros já estão prontos e maturados para assumir os seus lugares, né? Então, assim, hoje a gente tem aqui a prova viva disso, porque a gente tem um ícone da publicidade nacional que se foi, que foi o nosso querido Duda, e a gente tem uma pessoa que, com tanta capacidade quanto, que sai do processo criativo de agência de publicidade da Bahia e se destaca no Brasil de uma forma, e no Brasil e fora do Brasil, de uma forma extraordinária. Então hoje a gente está tendo aqui o prazer e privilégio de receber e poder conversar com um dos maiores publicitários que a Bahia produziu, gerou, entregou na sua geração. Um homem que leu a história e constrói a história nos bastidores, né? Então, assim, a Bahia tem um legado na área publicitária para o Brasil. Agora, no marketing político, ele se destaca de uma forma assim única. Desde sempre. Aqui na Bahia é, sem sombra de dúvida, o publicitário mais vitorioso. É o monstro sagrado. Mas é uma cabeça. E aí eu tenho a honra de dizer que ele é engenheiro civil, né? Esse detalhe que poucos sabem, por isso que ele é tão preciso, quanti e qualitativamente, ao desenhar a estratégia política, Marcelo. Ele é o cara é uma fera. E todos nós rendemos homenagens, tiramos o chapéu. E outra coisa, um homem de muitos amigos. Sim. E que transformou a política e também, né, participou de uma transformação muito grande da história do clube, né, do Bahia. Então isso também é um ponto importante. Porque a gente precisa entender da cultura baiana, né, do ser baiano, né? Então eu acho que muito assim das vitórias que ele teve tem a ver com essa capacidade de ele ser lógico, racional, mas nunca perder a sua identidade, né, e entender a identidade do baiano e da Bahia. E uma coisa que também é fundamental, dizem que você quer conhecer um ser humano, dele poder, né? E ele conquistou uma fatia de poder tão grande, e ele, na essência, nunca mudou. Ele é o mesmo Sidônio Palmeira. Sidônio Palmeira! Eu estou aqui lisonjeado e envergonhado. Acho que tudo que a gente falou aqui é verdade. Muitos elogios dos amigos e estar aqui nesse local aqui tão interessante e que tem uma história tão grande. A Tribuna da Bahia, ela se relaciona com a história da Bahia, né? A gente vê isso aqui, ó. Olha que coisa bela. 55 anos. 55 anos de histórias, de notícias, de fatos. Quantos não passaram por aqui? Verdade. O que tem da Bahia aqui nessas páginas? Da Bahia não, do Brasil e do mundo. Essas últimas 6 das notícias que chegavam por aqui. Pelo olhar do baiano. Né? Sidônio, só para lhe dizer, outro dia a gente fez aqui uma pesquisa, muitos dos problemas que eram manchetes na década de 70 continuam manchete hoje. Pois é verdade. Porque o ser humano, ele não mudou. Pois é. Ele continua do mesmo jeito. A gente está vendo hoje fumaça pegando fogo. Antigamente não se botava fogo em pasto. Hoje a gente está com problema aí das queimadas. O que é? Fogo. Continua fazendo a mesma coisa. É verdade. E o planeta, será que suporta isso? A gente será que suporta isso? Com a quantidade de gente que tem hoje, né? É verdade. Né? Rapaz, olha, nós estamos diante talvez de um dos programas, seguramente dos mais interessantes que nós vamos fazer. Com essa grande Sidônio, vamos figura. Conversar. Nasceu aonde? Quem eram os seus pais? Onde estudou? Eu nasci numa cidade que eu acho que é bem interessante, assim, pela formação dela, pela influência dela mineira, e que fica a 1000 metros acima do nível do mar, que é Vitória da Conquista. Vitória da Conquista. Eu sou conterrâneo de Glauber Rocha,
e quase de Gilberto Gil, né? Que nasceu próximo ali do pai dele. Elomar. Elomar. Vitória da Conquista. Vitória da Conquista é interessantíssima. Porque está lá em Xangai, né? Xangai. Eugênio Avelino. Ave Maria, pois é. Aquele Xangai, friozinho europeu. Friozinho, com ar-condicionado ligado o tempo todo, 1000 metros acima do nível do mar. Então você nasceu lá? Tem um pouco de Caatinga. Eu fiquei até os 12 anos lá. Depois vim para Salvador, porque minha irmã mais velha ia fazer o vestibular para medicina, aí meus pais, os dois professores, e que dava prioridade à educação. A gente tinha dificuldade, mas uma das coisas que eles não abriam mão era a educação. E aí resolveu trazer toda a família, porque se a mais velha já estava fazendo vestibular, viriam os outros logo em seguida. Foi para que bairro? Eram quantos irmãos, Cidade? Eram 3 do primeiro casamento do meu pai, que são meus irmãos, né? Só de parte de pai, e tenho 5 do segundo casamento de pai e mãe. Eu vim para aqui morar na Saúde. Eu morei na Saúde, ali naquele bairro da Saúde, que é bem interessante. E tem até hoje uns casarios lá, e tem até alguns restaurantes hoje lá na Saúde. Eu sinto assim a saudade daquilo ali, brincava muito ali. E morei num apartamento que foi a primeira loja do Paz Mendonça. Não sei se você sabe, aquela ruazinha ali. Caramba. E a gente morava... O primeiro supermercado foi ali. Não sabia. Foi o primeiro supermercado do Paz Mendonça. E era lá exatamente nesse prédio onde a gente morava. Num apartamentozinho assim de 2 quartos. E os 5 filhos ficavam num quarto só, né? Naquelas camas que chamavam de campanha, né? Abria na hora, mas era uma festa, era uma alegria. Cama de campanha. Você lembra disso? Eu lembro. Você fechava, onde vai dar no quarto, não dava para ficar todas as camas abertas. Só na hora de dormir, eu vinha. E minha mãe, assim, né? Ela cuidava de todos, assim. Ela cozinhava, Elza. Ela era professora de artes manuais e meu pai, professor de geografia. Foi diretor, montou junto com o tio dele, o padre Palmeira, que foi secretário de educação no governo Lomanto. No governo Lomanto, acho que isso em 62, e montou o ginásio de Conquista lá. Eles estavam em Caetité, onde meu pai casou. Caetité era o centro cultural da Bahia. Era o centro cultural. Terra de Anísio Teixeira. Sim. E o padre Palmeira tinha, junto com meu pai, tinha um ginásio lá. Posteriormente, Vitória da Conquista começou a crescer mais do que Caetité. Eles foram para lá, para um novo momento, e o ginásio de Conquista jogou, é uma referência lá em Conquista para várias gerações. Então, e aí eu terminei, nasci em Conquista. Meu pai conheceu minha mãe lá, que ia ser freira, porque toda a família... Você vê, na parte do meu pai, que é alagoana, então ali, Guilherme Palmeira... Sim. Foi senador da República, inclusive, né? Pois é. Então, senador da República, o Rui Palmeira, que foi prefeito agora de Maceió, né? E tem Vladimir Palmeira, que foi líder estudantil, aquele movimento de 68, são meus primos. Eles vieram de lá, e aí toda a família tinha que ter um padre, né? Ou alguém religioso. E minha mãe ia ser freira. Quando conheceu meu pai, e aí... Se apaixonou. Se apaixonaram e ela deixou. Aí quando ela ficava chateada com a gente, maldita hora que eu larguei, deixei de ser freira. Você não estava aqui hoje, me aborreceu. Aí você veio para a Saúde e vai estudar onde? Aí eu vou estudar no Severino Vieira. Severino Vieira. Mas o ensino já estava em total decadência, né? Certo. Então cada um tinha que se virar. Roberto, olha só. Severino na Joana Angélica, né? Na Joana Angélica, não ali, ali no Jardim de Nazaré, essa mulher. Jardim de Nazaré. Nazaré. Tem um Central. Central que é mais para cá. Eu estudei no Central no segundo e terceiro ano lá no Central. Estudei à noite. Eu estudei à noite. E assim, tinha vários colegas que trabalhavam assim, no dia e à noite estudavam. Então, eu fiz vestibular para engenharia, mas estudando à noite, estudava um péssimo ensino, e eu estudava em casa. Caramba. Meus pais não tinham dinheiro, e o que ia fazer? Aí eu
me virava. E era uma concorrência muito Era grande. uma concorrência grande. A engenharia, Eu fiz poucas engenharia. vagas. Queria fazer medicina. Até hoje eu entendo um pouquinho da área médica, mas como minha irmã ia fazer, e tem disputa de irmãos, né? Aí eu falei, eu não quero entrar nisso não, porque minha irmã, 5 anos mais velha que eu, falou assim, ó, ela ia ficar sabendo mais do que eu não queria. Aí eu fiz... Quer dizer, você entra na engenharia, você chega a estagiar na engenharia? Não, nunca gostei. Aí na universidade, Roberto, teve um negócio interessante. Mais importante para mim do que a engenharia, Sim. estudar engenharia, não foi a educação formal, foi a educação informal. Meu sonho era ser cientista. Aí era CDF no início, quando começou a faltar disciplina, não sei se na sua época faltava. Sim, você só podia pegar primeiro cinco matérias. E aí você não podia, e muitas vezes faltava matéria. Faltava matéria. Eu me chateei com isso. Atrasava o curso se você não... Atrasava. Era loucura. E você tinha um caminho crítico, né? Porque se você não pegasse aquela matéria, você não podia pegar outra, então às vezes faltava aquela, você não podia pegar essa. E era engraçado topografia que tinha... 1, topografia Exatamente. 2, E tinha algumas matérias que elas serviam a vários cursos, aí você chegava para se matricular, se você era mais novo, você chegava lá não tinha mais vaga. Exatamente. Aí você perdia Aí semestre. você perdeu o estímulo. Pois é, aí eu subi num banquinho, Sim. na escola de arquitetura, brigando e revoltado porque não tinha disciplina, achava que era um direito inalienável do estudante, achava não, você ter disciplina, você puder estudar. Claro. E aí já era o sangue dos Palmeiras. Né? Aí eu entrei no movimento estudantil. Quando entrei... Sim, peraí, mas faça... E o primeiro discurso, como é que foi? Tremendo em cima de um banquinho. Ali na escola de arquitetura, falando, né? E aí, quando eu entrei no movimento estudantil, que aí eu comecei a perceber, ter noção da política, tinha luta contra o regime militar, aquela coisa toda, que ainda tinha o regime, já na época de Figueiredo. Já estava na transição, né? Na transição. Para a democratização em 88. É democratização. Direta então, já. Aí é direta. Então, assim, ainda tinha esse finalzinho. E aí entrei e comecei a descobrir uma coisa, que é a educação informal. A educação informal ela é muito mais interessante do que a formal, que seria assim, lá da escola de engenharia, né? Que só aquela coisa técnica. Eu comecei a conhecer gente de psicologia, de filosofia, de medicina, de direito, de letra. A política estudantil lhe abriu essa porta. Pois é, né? A convivência com isso, você descobriu um novo mundo. Um novo mundo. Fala assim, você começar a entender de outras áreas. E quem eram as pessoas que hoje estão aí? Lídice estava... Lídice era mais velha, mas ela chegou a ser presidente da CE, conheci Lídice. Jorge Sola, que é deputado federal. Pellegrino, que foi deputado. Javier mais velho também. Alice, Portugal. Zé Neto, que é candidato aí, Zé Neto fazia direito, era meu contemporâneo. Pois é. Eu entrei em 88, ele era um ano antes ou 2. Pois é, faz um barulho também. Não fazia, não. Faz um barulho. Ele faz um barulho por onde passa. Então, assim, boa. E tinha uma turma, né? A gente discutia muito. E como tinha luta pelo regime militar, eu me lembro que muita discussão, né? Achando que a música, se podia ter uma música de amor, ou que toda música tinha que ser de protesto. Imagine a discussão que a gente fazia. Que maravilha. Agora, aí só pegando o gancho, sua mãe deve ter lidado, como ela era professora de arte, ela trouxe alguma coisa para você assim, tem alguma importância nesse seu olhar? Não, minha mãe assim... E aí o seu pai de geografia, que também é uma coisa bem interessante, né? Bem interessante. Meu pai era uma figura, né? Porque ele era um professor, assim, dito bonzinho, né? Que naquela época os professores eram bem rígidos, né? Certo. Né? E tem até aquela música do Pink Floyd, né? Que pega e questiona o modelo educacional, né? Do professor autoritário, os alunos se rebelando contra isso. E meu pai já era um professor assim bom, diferente do padre Palmeira. Sim. Que era um professor mais rígido. Durão. Né, durão, dava até pescoção nos alunos naquela época, mais rígido. Então, a disciplina antes era castigo. Não tinha disciplina, não. Você tinha que ser castigado. Tabuado. Eu era danado quando era pequeno. Estudei numa escola que batia. Do professor Moura, eu apanhava. Palmatória, vara de marmelo, ficava de castigo
no quarto escuro. Imagine isso. Cantinho do arrependimento. Olha, eu me lembro, sabe o quê, Sidônia? Eu fui alfabetizado. Cantinho do arrependimento. Pois é. Ó, eu fui alfabetizado com as placas de madeira e com lixa para passar o dedo em cima do ar, na lixa. O dedo em cima. Pois é. Que negócio. Que loucura. Era loucura, velho. Pedagogia da dor. Existia bullying nessa época? Pedagogia da dor. Será que existia bullying nessa época? O que era isso? Era loucura, assim. E você fazia, sei lá, assim, sabatina, um com o outro. Aí o professor perguntava. Eu perguntava uma coisa para o meu colega. Se ele respondesse, eu não batia. Aí ele me perguntava. Se eu errasse, ele batia. Ele dava um bolo. Aí eu perguntava se ele errasse, eu dava um bolo nele. Era isso. O professor incentivava esse tipo de coisa. Imagine que loucura. Sim, não era? Vamos voltar lá. Você do movimento estudantil. Movimento estudantil. Aí você abre sua cabeça. Pô, velho, aí a educação informal, pô, não tem nada igual, porque você começa a conhecer de todas as áreas. Isso. Mas e como é que você tocava engenharia? Porque engenharia não é para fracos. Não, aí tocar engenharia no início. Toquei, normal. Certo. Depois que entrei no movimento estudantil, eu fiquei um ano ali parado, terminei, porque eu fui presidente do DCE Certo. e depois da União dos Estudantes da Bahia. Então, uma coisa que me facilitou, que depois a gente vai conversar sobre o marketing, é que eu entendo de política, Certo. de estratégia, porque o quê? Participar de eleições. Pedir voto. Você sabe o que é pedir um voto? Sei né? como é que é pedir voto, sei como fazer uma campanha, sabia tudo na universidade. E ganhei quase todas as eleições, a gente perdeu uma, quando juntou todo mundo contra a gente, aí no ano seguinte a gente ganhou de volta. Que era a gente fazer oposição à turma de Sola, Pellegrino, né? Essa galera era oposição a eles. Mas, então assim, foi um momento que me deu um conhecimento muito grande. Certo. Muito. E você da lá, política. você já começava a entender e dizer, não, isso é publicidade, porque não é marketing, já é uma coisa mais... Aí o marketing, que quando eu saio da universidade, Sim. eu não queria ser político partidário, nem de entrar nisso. Não queria. Então, E nem engenheiro. engenheiro. Nem de longe. Engenharia não era minha. Nada, não era minha área. Eu queria assim... E aí eu falei assim, pô, como é que eu vou fazer nessa história, né? É. E aí eu queria aproveitar sem ser o político, e aí veio o marketing, a comunicação. E eu fiquei encantado. Tanto que, na minha época, não existia o curso de publicidade. O curso de publicidade ele foi acontecer, eu era presidente da BAP. E junto com vários publicitários, Fernando Carvalho, Fernando Passos. E aí a gente incentivou para que tivesse... Fernandinho é ótimo. Pô, vai fazer Fernandinho. Fernandinho fez um café da manhã essa semana. Foi maravilhoso, falando de umas teses assim. Fernandinho é uma pessoa Fernandinho é uma figura. para a gente trazer aqui. E ele, junto, a gente incentivou o curso de publicidade na Universidade Católica. Então foi o primeiro. Então essa galera mais antiga, Fernandinho é arquiteto, não é isso? Não me engano. Nizam, o que Nizam é? Não sei se ele fez direito ou administração. Então, Duda não é nem da área. Não tinha ninguém dessa geração anterior. Ela mais experimental. Experimental, assim, porque não existia o curso de era publicidade. feeling, né? Isso. Era vocação. Você nasceu para aquilo. Era vocação, mas tinha uma outra vocação que eu acho que é uma grande contribuição, talvez, que é ser baiano. Porque o baiano tem facilidade assim de se comunicar, ele é alegre, ele tem gingado, ele é perspicaz. Tem borogodó. O baiano é isso. Empatia. Pois é. O baiano é muito empático. Aí né? você vai ver assim, na hora que você vai ver publicidade, é baiano. Tem algum dedinho ali da Bahia, um jeitinho, um molejo. Ele já faz a leitura, né, do que o cara está pensando. O molejo do baiano facilita muito. É verdade. Então, assim, toda essa turma, que você coloca aí, sei lá, Nizam, tem o João Santana, tem o Duda, tem o Sérgio, tem vários. Muita gente. Né? Todos e aí nascem, o Fernandinho, todos têm um pouco nasce e bebe dessa água aqui da Bahia. Certo. Né? Sim, aí você vai primeiro para onde? Mas aí antes eu tenho uma curiosidade aqui que eu quero trazer a público, porque nessa época eu estava lá na faculdade de Direito, ouvia aquelas coisas, o direito era mais reacionário, né? Era mais uma galera mais de direita. Então, Aí eu me lembro que teve uma campanha dessa sua lá no não sei se foi para o DCE ou se foi para...
onde você usa um cartaz, uma foto de ACM. Conte isso aí pra gente, é bem interessante essa Quando eu fui candidato a presidente, foi exatamente na eleição que perdi. Foi a primeira? Não. Você ganhou a primeira? Ou foi para a reeleição? Não, eu era presidente, aí a eleição para a DCE, eu perdi essa, aí ganhei a outra. Certo. O que aconteceu? Porque eu fui do DA também, de engenharia, né? E aí, porra, a eleição a gente estava bem. E aí nós pegamos um cartaz fizemos negócio, Antônio Carlos era governador da Bahia, e botamos ele com as grades, como se ele na prisão, por ter, sei lá, matado o soldado Eleutério dos Santos mesmo, e por ter, sei lá, cortado verba para educação lá. E aí fiz esse cartaz. E aí colou. Só que aí os adversários, o que pegaram? Pegaram isso e ligava para a casa dos pais dos alunos para dizer que era do pessoal de Antônio Carlos, o adversário nosso, né? Certo. Que era, e para as mães tirarem que eu tinha um manifesto lá com assinatura de 2.000 estudantes. Aí as mães desesperadas ligando para os alunos. Para tirar. Para tirar. E a CM, na época, o governador da Bahia se preocupou com um estudante lá, na disputa lá política, e mandou um telegrama lá da Casa Rio, que eu tenho até hoje, que minha mãe guardou, dizendo o seguinte, falando assim, ó, pena que meu retrato, e nessa eleição eu perdi, pena que meu retrato não serviu para você ganhar a eleição. Cara, rapaz, que vingançazinha. O cara é governador da Bahia. Governador da Bahia. Agora imagine o que esse cara faria agora nas redes sociais. Mandou isso, mandou. E eu respondi para ele. Tenho, se eu traria aqui. Eu tenho porque minha mãe guardou. E aí eu respondi para ele, nem para isso seu retrato serve. Então, assim, você viu. Sim, então você já fez. Você vê como a política estudantil, ela movimentava, né, o Estado. Não, era né? Era uma hoje voz. Não tem. Era uma voz política importante naquele ambiente, naquele cenário de ditadura, né? E manifestações estudantil, pô, foram poucas que eu apanhei. O Jornal à Tarde, aqui na tribuna, provavelmente nesse jornal aqui deve ter muito aqui, eu com as costas todas arranhadas. Tudo. Por quê? Como era líder estudantil, eu ficava na frente, né? Tá sendo líder, tem que liderar, tem que liderar. Aí quando vinha a repressão, meu irmão, Porrada comia, era o primeiro a apanhar. Eu apanhava, mas fazia o quê? Fazia parte do jogo. Sim, aí que você faz isso, qual é o seu primeiro emprego no... Como é que você entra mesmo na publicidade? Com a publicidade eu monto o emprego. Ele queria... Então você, além de você sair da engenharia, você já sai empresário da publicidade? Aí começa a montar uma empresa. Aí como eu entendia... Com que idade? Com que idade? Com que idade ali do quê? Sei lá, 28, 29. Aí assim, e eu fiquei assim, meio... Porque a gente estudava muito sobre as coisas do mundo, né? Certo. Porra, a informação não é igual a gente tem hoje, né? A facilidade de ter informação. Claro. Hoje o grande problema é uma coisa que a gente precisa até discutir aqui, é como você fazer a triagem da informação. Isso. O que é que chega? Porque chega muita coisa. Sim. E você não gera conhecimento. Pois é. Né? Antigamente você tinha... Como descartar? Era muito mais difícil você ter informação. Você tinha aqui na tribuna, você tinha em coleções, a Barça e por aí ia. Você pegar a informação. Conhecer. Né? Então você não tinha facilidade. Para o cinema, eu era aficionado assim, para o cinema, né? Tinha um cinema, não sei se vocês sabem, de arte, que ficava atrás do Cine Liceu. Ali no Pelourinho, atrás. O pessoal fala assim, olha, eu era o Brega, sei lá. E era uma casinha branca com a janela azul. Eu ia sozinho assistir filme de Buñuel, Fellini, tudo ali passando. Você sabe de Godard, arte, que era no Bristol, que chegava, tinha uma sessão meia-noite, que eu assisti vários filmes de Fellini ali no Bristol. E era difícil você assistir. Filme de Visconti. Então você assistia ali. Era uma dificuldade você pegar esse filme de arte. Sim, e assim, eu adorava cinema. Então, sei lá, me lembro que eu assistia Macó, Fellini, lá nesse cinemazinho. E era difícil, não tinha quase ninguém, você ficava lá sozinho. Assistindo. Então, isso assim, te dava uma quantidade. Então, e outra coisa, a gente tinha também, nesse momento, uma produção
de filmes brasileiros também muito importantes, que não era filme de arte, mas era, tipo, para a nossa geração, aquele... História, pô, Menino do Rio. Menino do Rio. Pô, a gente teve diversos filmes brasileiros que tinha também a Pornã Chanchada. Pornã Chanchada. A Pornã Chanchada, que teve uma época que era um domínio aquilo ali. Mas a gente tinha produção. Tinha uma produção de filme muito importante. Tinha. Sim, aí você ia lá ver os filmes, e aí você diz... Não, e tinha assim, aproveitando, pegando o meu conterrâneo Glauber Rocha, né? Os filmes de Glauber todos. Né? Sim, aí você monta... O Pagador de Promessas aqui também, porra, que acho que é um grande filme nacional, que marcou tanto. Então, assim, é onde a gente pegava a informação. Mas eu não queria fazer a política partidária, não me interessava isso. Não queria também seguir a profissão, esse negócio aí ser mais para você e outros que têm esse raciocínio. Então, entrei para fazer a publicidade e tinha um conhecimento de política. Certo. Então, o que facilita muito para mim hoje? Eu tenho um raciocínio lógico que vem da engenharia, eu entendo de política, você também, entendo de política e entendia de publicidade. Isso facilita muito você fazer o marketing. Isso. Né? Então, é um diferencial para mim. E aí comecei, até o sogro desse aqui, o Rui Bacelar, eu fiz, de Marcelo, fiz campanha dele como senador, lá atrás. Foi a primeira campanha assim, maior, né? Eu me lembro que vocês tinham inaugurado, vocês inauguraram ali no Buraco da Gia. Buraco da Gia, que a gente chamava Buraquito de la Gia, foi. Mas você, aí não tinha nada, só tinha um dinheiro para construir. Mas era arrumado, mesmo lá no Buraco da Gia e tal, que o local, você entrava ali, você tinha umas laminhas, uns negócios assim, mas quando você chegava na agência, a agência era arrumada. Mas você ela já nasce com o nome layout? Nasce com o nome layout. Cara, então sua empresa tem quantos anos? 30 e tantos. Isso foi 80 e... Isso foi... Se aí ela nasce layout... Quantos anos? Aí foi você... 30 e tantos, eu nem sei. Porque isso aí foi essa campanha... Eu te conheço há tanto tempo, Marcelo. 88, tá vendo? Coisa boa. Aí eu conheci Marcelo ainda namorava, não tinha nem casado, né? Com Mônica, Com Mônica. E assim, tinha Rui é uma figuraça, né? Que era uma possibilidade até dele ser candidato, depois não foi. Isso. Dizem que se ele fosse candidato, ele seria o governador da Bahia. Né? Perdeu a convenção. Né? Perdeu a convenção para Roberto, e Roberto foi, acho que perdeu por 200 mil votos lá para Antônio Carlos, que aí voltou. Né? E naquela época, vocês fizeram a campanha, a pré-campanha toda, foi um trabalho assim, extraordinário, e a gente tinha um universo de quase 1.200 eleitores. Era uma eleição, os delegados da Bahia eram 1.200 eleitores. Perdemos aquela eleição por 26 votos. Isso aí. Disputando contra o governador, que era Nilo na época. Que era Nilo, que apoiou o Roberto. Nilo era o governador que seguiu Baldir, né, que renunciou. Depois eu fiz Lides prefeito, eu fiz a campanha de Lides. E aí vocês ganham maravilhosamente bem. Foi. Aí a gente ganha. Uma eleição em Salvador. Aí por hoje eu começo a entrar na área. Veja só, quem fez a primeira de Lides foi Fernandinho, né? Aquela... A primeira... Lides, Salete Bete. Lides, Salete Bete. Que é uma campanha genial. Fernandinho e Carlos Sarno. E Sarno? Gente boa. Pô, é uma campanha interessante. As três mulheres, Três Marias. Era. Massa, aquilo foi ali. Massa, muito, muito legal. Pois é, aí depois fiz Lides, que era a primeira prefeita de Salvador. Né? A primeira vez uma mulher candidata, não, a primeira prefeita. Que foi aquela? E fala ganha dessa campanha. Essa campanha. Qual foi o ponto que você disse? Pô, consegui pegar? Porque tem a hora que você captura, né? Assim, eu acho que a gente já pegou essa questão de ser a primeira prefeita, a primeira mulher, né, candidata e prefeita, mas teve um fato muito importante, que foi o impeachment de Collor naquela época, né? É verdade. E aí a gente pegou aquela onda, né, e com Lides também, que inclusive o adversário era Manuel Carlos, um cara sério, Manuel, um cara totalmente comedido, né? Era um bom quadro. E eu era, inclusive, amigo dele, não, mais de Neuza, que é a esposa dele, que era membro do Conselho Universitário, que eu fui, eu e Carlos, que é meu sócio, Carlinhos, a gente foi pela primeira vez, os estudantes voltaram ao Conselho Universitário, depois do regime militar,
que o reitor era Macedo Costa. Certo. E aí a gente participava ali com os diretores, e aí fiquei amigo de Neuzinho e vários diretores de escola. Né? Aí depois a gente enfrentou e fizemos essa campanha ali. O que pesou muito também foi essa luta, né, contra Collor, né? Contra Collor, o impeachment dele. Acho que isso é um papel importante. Lídice nasce na política da universidade. Da universidade. Né? E isso somou também muito? Claro que somou. Lídice foi uma das vereadoras mais votadas em Salvador. Tem Mário Kertz, que foi o prefeito mais votado da história. Eliane Kertz teve, acho que 80 mil votos para vereadora. 80 mil votos, Eliane Kertz teve. É verdade. 88 mil para ser meio. Acho que 88 mil. Quase 100 mil, sei lá. 88 mil. E Mário que fez aquela campanha maravilhosa, que eu acho que não sei se foi duro tudo, que deixa o coração mandar. Ali foi duro. Que depois aí usa o coração para Maluf, para na onda, aí vira franchise, né? O coração começa a rodar aí pelo o Brasil. começa a rodar. Mas Mário foi aqui, foi uma campanha encantadora. Mas a primeira campanha, então, que você vence como layout foi majoritária, foi Lídice, Salvador. Aí começou com Lídice, aí fiz várias outras campanhas, e fiz Wagner. Aí eu parei, deixei de fazer, entrei mais na área comercial, peguei pela primeira conta minha comercial, era uma concessionária, não sei se você se lembra, a Cobap. Cobap? Que é a maior concessionária daqui. Né? E aí a gente fez a Cobap, pegamos mais na área comercial, aí volto ao marketing político com a eleição de Wagner de 2006. 2006. Que foi aquela campanha... Você perde, né? Não, a gente ganha. Não, é a segunda, então. Wagner perde em 2002. Isso, 2002 e 2006. Ele surpreende. Hein? Você surpreende todo mundo e ganha. Só quem acreditava ali era ele, claro, que é o candidato, e eu também acreditava naquilo ali, no projeto. Ele contou que a gente cria a panelinha. Isso. Cria a panelinha. Panelinha no ano, panelinha do outro, estou caçado de ACM, Paulo Souto. E aí vai, a gente bota aquela panelinha, acho que eles tinham 16 anos no poder, e faz, eu acho que todo mundo entra nisso, para a transformação. E aí, porra, Wagner mesmo, ele ia para o interior, voltava e falava assim, rapaz, o povo está me olhando diferente. Tem um brilho aí no ar, tem alguma coisa. E a panelinha comendo solto. Né? E ninguém acreditava. Aliás, nem o presidente Lula, era o presidente na época, que ele veio para ser candidato, porque ele era deputado federal. Ele falou assim, você não vai ganhar. Aquela fala de galego, né? Galego, você vai. Nada. E aí o povo ficava encantado com aqueles olhos dele, o jeito dele. Wagner tem uma entonação de voz. Ele é cativante. Não, e ele tem uma inteligência também, um discurso fácil. Um discurso fácil. Wagner, ele tem uma leitura de ambiente sem igual. A gente trabalha assim, pô, você vai gravar com um candidato, você vai falar um pouco mais, você grava com teleprompter, né? E aí, para ler, Wagner, que esqueça, era rapidinho, fácil. Não tem muito trabalho com ele. Ele tem facilidade, tem um jeito de falar. Porque a comunicação, Roberto, Marcelo, assim, a forma de se comunicar, existe várias formas, né? Quer dizer, tem com as palavras, com o olhar, com o gestual, com a expressão, com a entonação. Tudo isso comunica. Então você tem que saber fazer isso. Neurolinguística. Neurolinguística. Então, o Wagner ele tinha essa capacidade. Se você for ver aqui, por exemplo, o debate agora de Trump e Kamala. O Trump não olhava, ficava com a cara fechada o tempo todo. Não sei se você reparou, não estou nem falando... Isso. E ela sorrindo. Da ideologia. E ela, sorrindo, olhava para ele, fazia caras e bocas, como discordava de uma coisa, achava ridículo o que ele estava fazendo. Isso tudo você está comunicando. Tudo você está comunicando. Principalmente quando a tela está dividida. Pois é. E eles sabiam que a tela ia ficar dividida. Então, se vai, a pessoa que está orientando, o marqueteiro, como chama, eu não gosto muito do termo marqueteiro, depois eu digo por quê, porque parece taxeiro, marqueteiro, que é aquele cara que transforma tudo para vender. Certo. Que eu não acho isso. Eu faço campanha de candidato que eu acredito, mas vamos lá. Então, se o cara está percebendo isso, e isso comunica também, mesmo ela não estando falando, ou ele não estando falando, é preciso ser orientado. Porque é uma forma de comunicação. Está vendo ali as duas fisionomias. Então um está falando, o outro está gesticulando, o outro está balançando a cabeça. Está comunicando. Está comunicando. Na hora que não seria dela.
Eu vou citar um outro exemplo, pegando as eleições americanas. Lá atrás, logo que a gente está falando sempre do passado, não chegou ainda no presente, quando disputou Bush filho com Al Gore altão, e o Bush filho pequenininho, não é isso? Isso. E estava na época da disputa lá com o Iraque, dizendo que tinha bomba nuclear no Iraque e tudo, e foi o argumento para invadir lá, que na verdade era o petróleo, a gente sabia, bomba, vamos lá. Então, você via, o cara que não entendia nada de inglês, vendo os dois, você perguntava assim, quem é que tem condições mais de enfrentar uma guerra e tudo? Todo mundo ia apontar para o Bush, mesmo menor. Por quê? Por causa da fisionomia, da entonação. O Al Gore era mais grandão assim, meio... Então, isso comunica. E a televisão. Aí você tem que capturar o que é que a população também precisa naquele momento, claro, para ver se o seu candidato vai entregar isso. Vai. Se entrega isso, o que é? Sim, agora... Pesquisa? Isso é pesquisa? É pesquisa. Tem uma forma de fazer pesquisa. A gente não chegou ainda no jeito. É verdade, é verdade. Mas vamos variar. Sobe, desce e vai, vem. Mas fale de pesquisa. A gente está em Wagner, a gente está em Wagner, a gente volta. Lá em 2006... Você pode fazer com pesquisa, porque o povo fala assim, pesquisa, tem a quantitativa e tem a quali. O povo adora fazer quant, que é essa pesquisa que você chega lá e, sabe, fulano está na frente, outro está na frente, isso, aquilo. Agora mesmo é até interessante, no caso de São Paulo, com o Boulos, o Massal e o Nunes. Isso. Se você for ver as três pesquisas, da Atlas, da Quest, da Datafolha e da Paraná, as quatro, você vai ver variações que não tem sentido. Um subiu, o outro desceu. Se você for fazer uma análise disso, você fala assim, pô, está indo para onde? Mas por quê? Porque a pesquisa ela não tem condições de dar uma precisão. Certo. Mas não são esses dados que interessam para a gente que trabalha na área do marketing. Aí você fala assim, não, é a quant? Também um pouco. Você tem que saber fazer a leitura. Claro. Porque não é a população lá que vai saber mais do que você. Você tem que ver aquelas informações e fazer a leitura adequada. Mas tem uma outra que você tem que identificar o seguinte, o que eu faço, certo, e que é o que eu trabalho já há quase 20 anos com isso, é de perceber os preditores. Então, por exemplo, assim, em Salvador, quais são os preditores aqui da cidade? É saúde? Você tem que saber qual o preditor principal. Claro. Qual o problema principal que o povo acha. Porque senão, se na campanha você vai estar batendo nesse problema, em outro problema que naquilo que o povo está sentindo. Né? Então é importante você identificar esses preditores e falar sobre ele. E outra coisa também é você identificar os atributos de cada candidato. Qual é o atributo de um candidato e de outro? E se esse atributo, muitas vezes os dois têm o mesmo atributo. Isso aí não dá voto. Então, digamos assim, o candidato é um bom gestor. Aí você fala assim, meu candidato é bom gestor, mas aí a população vai achar assim, mas o outro também é. Não adianta nada. Você tem que pegar um atributo que é seu candidato e que o outro não tem. É diferenciado. Aí esse aí é importante. E se esse atributo estiver ligado ao preditor principal, ajuda. Eu não sei se é o raciocínio... Perfeito, entendi. Lógico. Entendeu? E preditor também pode ser pessoas que apoiam? Não, o preditor, preditor são problemas da cidade. E as pessoas que apoiam? Por exemplo, você tem aqui uma disputa muito clara. Né? Você tem pessoas que apoiam porque votam com Lula, outras pessoas que... aí é como se fosse assim. Não é bem um atributo, mas parece que são os apoios. Os apoios. Então, muitas vezes o cara é o seguinte, fulano tem tanto, mas se tiver o apoio de Lula, sobe para tanto. Isso é importante, você trabalhar com isso. Isso é um diferencial. Eu terminei inaugurando um pouco de uma pesquisa que a gente fazia, o seguinte, que é pesquisa normal e pesquisa com apoio. Ninguém nunca usava isso. E esse era um instrumento importante, porque eu precisava mensurar. Certo. Porque o político, ele não é isolado do mundo. Ele não é isolado do mundo. Perfeito. Ele vai ser gestor. Se ele tiver um governo do estado com ele, estou dizendo de uma prefeitura, né? Independente de ser. Qualquer lugar. Se ele tiver um governo do estado com ele, um governo federal, claro que vai facilitar a gestão dele. Você foi prefeito, você sabe disso. Claro que vai facilitar. Pode até ele ser um mau gestor, não saber administrar, mesmo tendo tudo isso. Mas que vai ser mais fácil, vai para ele. Isso aí. E você demonstrar isso é importante. Mas em que momento, em 2006, para a gente pegar aí o fio da meada, você disse, ganhamos?
Olha, as pesquisas todas davam para o adversário tardio, né? Inclusive é raro assim. O Ibope... Não, até o último... Boca de urna, né? Até a última semana. Boca de urna, né? A boca de urna deu a vitória. A gente tinha uma técnica que já dizia assim, um crescimento quase exponencial. Certo. Nós que ia aproximando das eleições, assim a gente crescia 4 pontos, 5 pontos, porque a diferença era grande no início, né? Sim. Eu falei assim, é certo. difícil segurar isso. Era difícil. Então, assim, o adversário segurar, porque a gente vinha já naquele processo, sabe, que vira onda. Certo. Eleição, muitas vezes, Roberto, e você foi prefeito, você sabe, Marcelo também tem experiência na política. Quando a coisa começa, tudo dá certo, tudo que você fala, tem aceitação, tudo isso, esqueça. É verdade. É um conjunto. Esqueça, né? Você já vai entendendo ali, porra, é difícil Não, perder essa não vai- eleição. Não é isso? E isso que Wagner disse, Aí começa quando começa a sentir tudo- o olhar, você tem um feeling disso, Ele você começa falou, a perceber. ó, Wagner no início tinha 5 pessoas, 10 pessoas no evento. Chega no Aí final. depois começa aquela loucura, gente aparecendo, as pessoas olhando, brilhando com aquilo, sonhando. Então o quê? A ideia que você está passando, Tá tava credibilidade, gerando. Isso aí. e aí vira uma onda. Então Multiplicando. você percebe isso. É. Muitas vezes não tinha nem pesquisa, você, pelo feeling, você tem um sentimento, fala assim, ó, você pode até não dar tempo. Por exemplo, na eleição de 2018, o Haddad foi crescendo ali no final, né, de Foi. recuperando. Talvez se estendesse um pouquinho Se tivesse mais... 15 dias ali... Então, essa é a questão. E aí, voltando para o raciocínio da engenharia, que, assim, o processo eleitoral pode ser uma senoide, né? Sobe, desce, tem momento. Como uma partida de futebol, você que gosta de futebol, claro. o time, no geral, ele não joga lá em cima, a não ser Isso. que a diferença seja muito grande entre um time e outro. É. Senão, ele joga momento mais alto, depois desce um pouco, como é na vida. Na eleição, você tem que estar próximo à eleição subindo ou chegando lá na crista da onda. Isso aí. Se estiver em queda, complica tudo. Então, você também, no seu Você tem no que seu gerenciar planejamento isso, né? de marketing, você tem que estar como fazendo para que no momento você joga para isso, próximo às eleições. Então, em 2006, a gente já vinha assim, tinha um clima. O clima já estava dizendo, apesar da pesquisa lá dizia deles, a nossa já dizia que o negócio estava vindo. Agora, Bem, qual foi a mais difícil? A primeira eleição de Wagner ou a reeleição? na reeleição, eu joguei igual, sabe, assim, joguei trabalhando. Porque tinha uma certa dificuldade. Tinha 3 candidatos Isso. fortes, né? Que era o Wagner, o Paulo Souto e o Gedel. Gedel. O que eu fiz? Eu fui, com ele, a gente levando em banho-maria, vendo ali, né? Acompanhando. Né? E falando coisa por cima, porque ele estava no governo, Sim. eu que tenho que Propor. mostrar, propor, dizer o Propor que é. debate, né? Então, isso aqui eu vou propondo coisas e querendo ir para essa discussão. E vou analisando o adversário, o que ele está batendo. Se isso está afetando ou não. Se não, vou Vai deixando tocando- poder, né? Vou deixando ali, vou na minha. E fiz isso o tempo todo. Porque quando o cara está atrás, tem uma frase da minha mãe que ela diz o seguinte, tem que balançar a roseira. Por que o que é balançar a roseira? A roseira está cheia de rosas, tudo bonitinho, tudo. Você balança as pétalas, começa a cair. Então o cara que está na frente, porra, se deixar ali tudo nas condições normais de temperatura e pressão, Pressão. beleza, Você- tá ótimo, vamos nessa, velho. E aí vai. Aí você tem que ver. E quem está abaixo É que tem que sacudir. tem que sacudir. Então vamos ver, São Paulo. O que São Paulo fez? O Massal estava lá embaixo. Eu não estou discutindo concepção Certo. dele, estamos discutindo estratégia. Ele foi lá para balançar. Ele balançou a roseira. Perfeito. Balançou, não? Balançou. Balançou. Balançou a roseira ali. Se Estourou não vai tudo. dar certo ou não, Se ele vai ganhar é outra história você vai agora. ganhar outra história. Pode ser até ele Mas ele- balança e depois o outro vai lá e... Mas ele balançou. Precisava balançar, porque se deixa ali, o que ia acontecer o processo? Ia ser Nunes ou Boulos. Estavam ali os dois e os outros fora. Ele balançou, entrou na briga. Está aí, na briga. Ô Sidônio, você que vem dessa época, eu acho que teve um determinado momento que a criatividade era o fundamento das campanhas. Você tinha que ter... Mas a estratégia começou a ter um papel fundamental. Isso que você está falando é estratégia pura. É estratégia Quer dizer,
Aí, entendi a pergunta. você, É estratégia ou é criatividade? Qual é Pois o peso de cada um disso? como é que você joga isso? Porque, claro que você precisa ter emoção. Você quer, mas Uma isso... pitada, é uma receita. É uma Você tem... Agora, se você fosse pesar, né, fazer aquela equação, vou fazer uma equação aqui de X e Y. Você pesaria o que mais hoje? Estratégia ou criatividade? Pois é, vou aproveitar uma frase do presidente Lula no lançamento do meu livro, que foi na quarta retrasada. Eu estava lá. Você estava lá. Ele falou um negócio seguinte, que a campanha dele a primeira campanha dele, que o Duda fez, ela foi mais emocional. Que era um momento importante, foi mais emocional. E essa campanha de 2022 foi mais estratégica, né? É isso que eu percebi. Assim, se lembra que ele falou isso lá? Olha, quando eu vejo um pouco da história, que a gente fez campanha juntos, né? A gente estava em coordenações juntos, eu vi descolar, antigamente, o peso do cara que criava as coisas. Só que na mesa hoje da decisão tem um estratégico, o racional, o formulador. A sensação que dá, Roberto, é que a criatividade ela passou a estar no segundo momento. Ela é né? Depois que você tem a estratégia, aí você precisa da criatividade. Agora, vamos falar um pouquinho aqui, já que a gente mas só responder esse negócio aí da estratégia, né? Porque assim, por exemplo, na eleição de 2022, isso. Qual era a minha estratégia? Assim? É pegar o preditor principal, que era economia. O Brasil estava de volta de novo ao mapa da fome, né? E tinha problema da inflação. Então eu concentrava naquilo ali. O que o adversário queria? Puxar para um outro plano para pegar as questões identitárias, né? Que abordava, sei lá, banheiro, unissex, aquela coisa toda, aborto, que não é uma questão de governo. Eu concentrava naquilo. Eu poderia até responder a isso, mas eu puxava e voltava para o tema principal. Certo. Então eu abordei ali 3 coisas naquela campanha, que foram a economia, a pandemia, porque aí abordava como o governo anterior trabalhou a pandemia inadequadamente. Foi o maior erro estratégico. Então aí peguei nisso, ali, né? E democracia. Então usei os 3 e puxava isso aqui. Isso aqui é meu centro de gravidade, usando a linguagem ali da engenharia. Então eu não queria fugir desse centro de gravidade. Eu poderia até me chamar para discutir uma coisa, discutir e fazer isso. Trazia para... E para facilitar esse raciocínio, é o seguinte: eleição é simples. Primeiro você tem que pautar. Quem pauta a eleição? Você tem que pautar. Então, o tema seu tem que ser a pauta desse processo eleitoral. Então, eu pautei em cima desses 3 pontos. Certo. Para a discussão ser toda em cima dele. E a outra, eu ganhar a narrativa. Se eu pauto, a possibilidade de eu ganhar a narrativa é bem maior. Claro. Concorda? Claro. Então, pronto, eu pauto e vou para disputar ganhar a narrativa. E quem ganha a eleição? Quem ganha a narrativa. Quem ganha a narrativa ganha a eleição. Então, são esses 2 aspectos. Eu puxo para a minha pauta, certo, e aí nela eu vou disputar para ganhar essa narrativa. Foi assim que eu fiz em 2022 e em outras eleições também. Aqui em Salvador, em São Paulo, o que seja, é a mesma coisa. Aqui em Salvador, se não balançar a roseira, como eu citei aí, certo, não vai, porque tem um candidato que está na frente, você tem que dar uma mexida. Agora... E pautar. Qual o tema principal que tem que se discutir? Agora, eu quero pegar a dimensão humana nesse momento. Vamos lá. A gente falou estratégia, criatividade, mas aí entra o candidato. Jogando essa terceira variável, o quanto o candidato em si aporta para a vitória? O candidato é fundamental, né? É o protagonista. Então tem gente que tenta esconder o candidato, né? Não tem gente que tenta esconder o candidato? Mas tentar esconder é o fracasso. É igual você fazer um filme sobre King Kong e não ter um macaco. Como assim? Como assim? Então não é um filme sobre King Kong, é um filme sobre outra coisa. Então você tem que ver o que você está propondo, você tem que pegar seu candidato. E outros querem transformar o candidato
no que ele não é. Claro que as pessoas percebem. Verdade. Claro que as pessoas... você fala assim, mas isso não acontece. Claro que acontece. Vamos ver, a eleição em São Paulo. O Boulos estava lá, né? Ele se preparou para enfrentar o Nunes. Ele não se preparou para enfrentar o Marçal. E o Marçal, né, se preparou para enfrentar o Boulos, principalmente. E ninguém se preparou para enfrentar o Marçal. Se preparou para enfrentar o Nunes. Aí o Boulos o que fez? Ele queria ampliar o máximo para pegar setores da classe média paulista, digamos assim, né? Então ampliar a candidatura dele, mas ele queria perde um negócio que é importante. Qual a marca do Boulos principal? É a combatividade e a luta. Ele quis ser um Lula paz e amor. Se você tira isso, você vai tirar a essência dele. Você tira a essência. E aí? Então, não dá para você tirar a essência do candidato. Eu vou citar um exemplo. Na eleição atrasada para deputado, eu pedi para dar uma ajuda ao sargento Isidoro. Sim. Porque o povo fala que é doido, tudo doido não tem nada. Mas fala assim... Inteligente. Foi inteligentíssimo. Inteligentíssimo, é isso mesmo. O projeto dele é maravilhoso, como ele faz. Tem um estilo, tem uma característica lá, o perfil. Bom, aí são outras discussões. Você pegar só uma coisa, você pegar a quantidade de vocábulos que ele usa, ele lê, acho que parte da Bíblia, ele lê muito, ele fala muito bem, ele tem um preparo que muitas vezes a imagem, a figura, o personagem encobre essa inteligência dele. Ele é tão forte como personagem que encobre essa inteligência. E ele é inteligentíssimo. E ele não se incomoda de falar que ele é doido. Sou doido. Isso é uma jogada. Isso é um marketing. O doido. Isso é um marketing. E aí eu fui assim para analisar, como é que eu vou ajudar ele? Eu vou fazer um jingle que ele não é doido, que é isso. Eu falei, tem que assumir que ele é. Aí foi ver aquele negócio, agora é a vez do doido. Ele ficou numa felicidade de fuder. E aí ele passa essa felicidade. E no final do jingle a gente chegava e falava o seguinte, não é o doido que está certo? Porque a sociedade tem tanta coisa errada. O posto de saúde não funciona, o ônibus superlotado, isso e tudo. Porque o cara que questiona isso tudo é o doido? Verdade. Então, o doido tá certo. Então, aí dá um nó na coisa e ele levanta. Então, ele não questiona. As pessoas dizem que ele é doido, beleza, eu sou doido. Doido para consertar o mundo. Será que o doido somos nós que tá vendo isso aqui, achando essas coisas aí, teoricamente, que estão acontecendo como natural? Porque a sociedade está aí e não está dando certo. Esse modelo que está aí. Por isso que muita gente questiona o sistema. Esse sistema que está aí está dando certo? Da quantidade. No mundo tem 733 milhões de pessoas passando fome, que vive com menos de $1 por dia. Por dia. Isso que a humanidade criou está certo? Independente de que sistema está certo? Isso é um negócio para a gente questionar. 10% da humanidade. Isso é uma coisa para a gente questionar. 1 bilhão quase. Pois é. Não. Pois é. É brincadeira? Quase 1 bilhão de pessoas. Então, assim, é uma coisa que a gente precisa ver. Isso não deu certo. E pessoas que têm no seu patrimônio coisas que países não têm. Pessoas individualmente têm mais recursos do que países. Quer dizer, essa distância, e é óbvio, isso não é sustentável. A gente... Ter trilionários? Pois é. Trilionários. Já tem 2 trilionários. É brincadeira. E o dinheiro, ele é finito. Onde o mundo tem exageradamente muito... Assim, na hora que ele está concentrado, está faltando... Concentrou, está faltando para outros. Então, assim, é uma outra discussão que precisa ser vista. Ninguém está propondo aqui que assim, o cara que trabalha, que tem um negócio, mas não dá para ter uma desigualdade dessa. Então, a humanidade ela precisa enxergar isso. Agora, ao mesmo tempo, Sidônio, só para a gente deixar bem equilibrado, a gente precisa repensar como ajudar o empreendedor. A gente está mantendo o empreendedorismo no país. Por quê? A gente está sufocando de uma forma
que hoje as pessoas têm medo de entender. Pois é. E os mecanismos que o Estado tem usado... Ao mesmo tempo que existem esses ícones, é tipo assim, todo mundo vê quanto o Neymar ganha, mas não sabe que a grande maioria dos jogadores profissionais não ganha nada. Não ganham quase nada. É a mesma coisa. Ganha, a maioria ganha um salário mínimo. Pois é, esses grandes empreendedores ou grandes bilionários, trilionários do mundo é uma coisa. Agora, o empreendedor precisa ser estimulado, claro. Certo? A gente precisa criar um ambiente também favorável a isso. Eu tenho sentido que essa precisa ser uma luta de todos nós. E Roberto, veja bem, o pequeno empreendedor, o trabalhador, o cara que vai buscar às vezes o crédito, o cara que está ali fazendo, dando emprego, gerando riqueza e salário, os mecanismos que o Estado criou de fiscalização, partem do pressuposto que todas essas pessoas estão ali ou jogando só para si, ou jogando ou jogando de forma desleal, desonesta, porque todos os mecanismos de fiscalização e de todos os estados, independente, eu estou falando de prefeituras, de estado, de governo federal, todos esses mecanismos arrecadadores, na essência, eles partem do pressuposto que aquele contribuinte vai lesá-lo, vai lesar o fisco. E os mecanismos que foram criados de fechamento, de busca disso, travam hoje de uma forma tal com bancos, com Serasa, com cartórios, com não sei o quê. Às vezes simples débitos, às vezes, não, isso é fruto de sabedoria, isso é picaretagem. Então, e aí você tem uma empresa às vezes travada. Então, esses mecanismos, eu acho, para você exatamente poder incentivar, empreender, isso precisa de ajuste, isso carece de ajuste. A primeira coisa que eu acho assim, quando eu falo assim, empreendedor, é trabalhador. Trabalhador tem o formal, o informal, né? Tem um que monta um negócio pequeno, que precisa fazer com que dê certo e precisa ter incentivo. É preciso ter incentivo também do poder público. Isso aí. E é preciso também diferenciar. Eu defendo, Roberto, Marcelo, assim, o imposto progressivo. Quem ganha mais, paga proporcionalmente mais de quem ganha menos. Né? Então, não tem sentido. O formato de imposto de renda aqui é em cima do produto. Né? Então, 1 quilo de feijão, um super rico paga a mesma coisa que um pobre, que um cara que ganha um salário mínimo. Será que isso está certo? Ou o cara que você falou aí, o empreendedor, que é trabalhador também, que ele está lá montando a coisa dele toda, tem que pagar desse jeito, senão ele não consegue. Então, tem que ter essa diferença. E a desigualdade no mundo, né? O Piketty, que é um grande estudioso, economista estudioso da desigualdade, o que ele coloca principal é o imposto. É o imposto que ele tem que ser diferenciado. Né? Não dá para um bilionário, um trilionário, estar pagando proporcionalmente a mesma coisa. É isso. Talvez pela movimentação bancária ou outra coisa, eu acho que é uma coisa... Tem que devolver à sociedade a quantidade do que a sociedade que ele ganha. Então, vamos pegar aqui o cara que... É simples, vamos fazer só um raciocínio simples. Sei lá, o cara ganha um Bolsa Família do Estado. Poderia ser isso, ele ganha um salário mínimo. Né? Mas se ele ganhou, o Estado pegou o dinheiro, deu um Bolsa Família para ele. Esse dinheiro, o que ele vai fazer? Ele vai comprar feijão, arroz, isso e aquilo, não é isso? Quando ele compra isso, uma parte desse dinheiro vai de imposto de volta para o Estado. É isso? Perfeito. E a outra parte vai para quem? Vai para quem ganha, o mais rico. Vai para lá. E esse outro, proporcionalmente, na hora que ele paga o Estado, paga menos, porque proporcionalmente ele paga mais, ele paga menos o imposto. E esse dinheiro ele só faz circular. Entendeu? Então, assim, renda é fluxo. O cara recebeu, gastou. Recebeu, riqueza que é estoque. Hoje no Brasil, quase 50% da população, porque eu fiz um estudo sobre esse negócio de igualdade social, já nasce endividada na riqueza, devendo 400 euros. Porque a família, ele deve mais coisa, deve com, sei lá, ou com alguma compra que ele fez,
ou geladeira, ou na casa, ou qualquer coisa, ele está devendo ali. Então já desce endividado. Então o que eu acho que a gente tem que ver assim, é dar oportunidade das pessoas poderem crescer, desenvolver, ter trabalho, entender que tem uma outra classe trabalhadora, que não é só aquele cara que está lá, que surgiu lá atrás, mas que ele também tem um negócio pequeno e que ele possa ser incentivado. Isso. Os economistas podem falar melhor para isso, mas a gente tem a mesma compreensão. Mas veja só, quando você aporta isso, eu queria fazer uma pergunta ao Sidônio, que fez campanha no município, no estado e agora para o governo federal. Qual é a diferença dessas três campanhas? Quais são as camadas que você percebe que você precisa atingir? Porque não são os mesmos problemas, mas como é que você poderia resumir esse olhar? Olha, a campanha, assim, prefeitura, por exemplo, prefeitura deveria, você foi prefeito, é mais serviço. Serviço é importantíssimo, porque é quem atende na ponta, que o posto de saúde esteja funcionando. Você está ali na porta da casa do porque cidadão. Muitas vezes, assim, a prefeitura a constrói. Será que a construção de ficar construindo isso e isso é tão importante quanto ter um serviço que está atendendo bem? Que o posto de saúde possa estar funcionando. A limpeza urbana. A limpeza urbana, o transporte coletivo que esteja, a escola está funcionando. Você sabe disso, isso. Mas serviço, o custo é muito mais alto. O custo, também você sabe mais do que eu, o custo de manutenção de hospital de um ano é o preço que você constrói um hospital. Não é isso? Isso aí. A manutenção é terrível. Mas então você tem que, uma campanha para prefeito, para a prefeitura, falar de serviço. O que você vai fazer para a pessoa possa viver melhor? O que a gente quer que as pessoas vivam em qualquer cidade? É que ela possa viver bem, seja bem atendido, que o poder público possa dar condições para isso. Claro, dentro do limite que todo tem. Já o governo federal, você vai discutir questões maiores, questões da economia, de preço das coisas, né? Como a gente discutir pandemia, né? Vai discutir até democracia. São coisas muito mais amplas. Mas aqui a gente está resolvendo os problemas menores do cidadão. E o Estado? O Estado é intermediário, né? É um pouco uma coisa e outra. Aí envolve também questões de educação, que a educação toda de segundo grau também pega isso, estradas também pega muito, que é importante a comunicação entre municípios, isso é muito importante. Pega a parte de saúde, que antigamente assim, o que a gente vê? Principalmente no estado como a Bahia, que é um estado imenso. Um estado como a Bahia, não dá para você ter um hospital em Salvador e que não tenha lá na região. E era assim, né? E era assim. Mudou muito. Mudou muito. Então tem que ser atendido lá. Então é uma outra visão. Agora, são estados, porque é uma imensidão o estado dele. Eu estou olhando aqui o negócio do CIT, que eles falam o seguinte: o senhor do CIT, do Bahia, voltando, ele fala assim: olha, eu tenho que me preocupar aqui com a Bahia, é um estado tão grande, são quase 15 milhões de pessoas, eu vou concentrar nisso. Porque na Europa, o cara olhar isso aqui, ele não consegue entender a dimensão que é esse negócio. Isso aí. Você tem 15 milhões de pessoas que têm regiões, especialmente ali do Oeste, uma distância imensa. Cultura diferente, né? A cultura de Salvador, do Recôncavo, do Oeste, do Extremo Sul, lá do Norte. Ou para você pegar aqui de carro para Luiz Eduardo Magalhães, imagine. Agora deixa eu te falar uma coisa assim. Como é que eu falo? Porque como eu tive nas 3 instâncias do município, do Estado Federal, eu digo assim: o prefeito cuida do agora, o governador cuida do amanhã e o presidente cuida do futuro. Assim, essas camadinhas assim. E é interessante quando você fala isso, que eu percebo que essas agora quer dizer que é serviço. É serviço. É o que está batendo na porta dele ali. É tirar o lixo da rua, não sei o quê. O amanhã, poxa, eu tenho que terminar meu 2º grau, eu tenho que ter uma universidade. E o presidente fala do futuro da nação, para onde é que a gente caminha. Né? Eu acho isso bem legal. Você teve o país agora está voltando vai voltar até o final do ano a ser a 8ª economia do mundo. Porque a gente caiu, né? Chegou a 12ª, chegou até a 6ª,
depois caiu para 12ª, agora até o final do ano é possível que chegue até a 8ª economia do mundo. Isso. Que é uma coisa importante de desenvolvimento. Extraordinário para falar de futuro. Isso. Falar de Apesar de que quando a gente vê PIB, tem que abrir o PIB. Claro. Né? Para ver quem está crescendo, o que está crescendo. Aí tem que ver outros indicadores. Né? Aí você entende muito mais. Não, isso. Nós entendemos juntos. Mas, amigo, a gente vai ter que fazer um corte aqui, porque já se passou mais de 1 hora. Vixe, Maria, então... E a gente, que bom, cara, que bom. E a gente aí tem uma... Eu queria falar sobre rede social. Mas nós vamos ter uma próxima O oportunidade. que a gente gostaria é de a gente fazer uma pausa aqui agora, e aí a gente vai dar uma continuidade em um outro programa. Pronto. Pode mandar essa. Tá ótimo.